E como prometido, vamos então agora dedicar espaço à entrevista a Eduardo Fortes, treinador do Sport Clube Ferreira do Zezer, equipa que ficou no 13º lugar da recente primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Ferreira do Zezer, que viveu momentos de alguma dúvida em torno da eventual permanência, tendo em consideração aquilo que rodeava o Fátima SAD, que, recorde-se, desistiu da participação no campeonato de Portugal, abrindo um lugar mais na descida da primeira para a segunda distrital, mas já estão então esclarecidas as dúvidas, esclarecidas pela própria Associação de Futebol de Santarém. O 13º lugar é efetivamente lugar de permanência e, recorde-se, desceram de escalão o Entroncamento Atlético Clube, neste caso empurrado pela descida do União de Almeirim, e também o Riachense e ainda o Mussarriense, equipas que desceram diretamente. Vamos então entrar neste espaço entrevista com o Eduardo Fortes. Eduardo, muito obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado então por mais esta disponibilidade para estar connosco hoje em estúdio. Eduardo, 13º lugar, o objetivo principal acaba por ser atingido, ou seja, a manutenção, apesar de algumas dúvidas e sobre as quais fomos falando neste reatamento de competição, sentimento de dever cumprido. Boa tarde. Sim. Atendendo aqui, o objetivo principal do Ferreira do Zezer era a manutenção, sem dúvida que sim, de dever cumprido, com muitas limitações, com muito sacrifício, numa época extremamente difícil, uma época que eu costumo dizer que valeu por duas, ou meia época que valeu por duas épocas completas, mas de facto o objetivo foi alcançado, com muitas dúvidas na parte final, sim, por causa dessa situação também de não sabermos ao certo se iriam descer 3 ou 4 equipas, mas assim que tivemos a confirmação de que seriam só 3 equipas, garantimos essa posição e conseguimos a manutenção. Faz algum sentido viver com essas dúvidas até tão perto do final de uma competição? Muito sinceramente, eu acho que não. É assim, as coisas deviam estar completamente definidas, até porque oficialmente nunca tivemos essa informação por parte da associação. Fomos sabendo aqui e ali e fomos ouvindo que havia essa possibilidade, mas que eu tenha conhecimento, oficialmente os clubes nunca foram informados dessa possibilidade. Felizmente que se resolveu para bem, porque iria ser bastante aborrecido, independentemente se tivesse que calhar ao Ferreira do Zezer ou outro clube qualquer, iria ser bastante aborrecido uma situação dessas, até porque, na minha opinião, não faria grande lógica. Essas dúvidas mexeram com o grupo, com a forma de preparar os jogos, com a forma de reagir a uma adversidade, a um resultado, mexeram com vocês? Sim, sem dúvida que sim, porque uma coisa é nós sabermos que, atendendo à situação da União de Almeirim, e ficamos a saber exatamente que descendo a União de Almeirim iria ter que descer mais uma equipa, e à partida nós fazíamos as nossas contas e não quer dizer que as contas batam sempre certo com aquilo que nós planeamos, mas fazíamos as nossas contas no sentido de, ao descerem 3 equipas, nós conseguimos ficar acima de 3 equipas neste caso. Quando surgiu essa situação, quer queiramos, quer não, mexeu com o grupo, porque por muito que nós tentássemos aliar os jogadores dessa situação, eles perguntavam-nos, questionavam-nos sobre essa situação, se sempre iria ser assim ou não, e nós, muito sinceramente, aquilo que transmitíamos ao grupo é que não tínhamos certezas nenhumas de nada e que tínhamos que fazer todos os possíveis para garantir, aí sim, ficar acima das 4 últimas posições. E foi com esse sentimento que partimos para as últimas jornadas, sabendo que corríamos o risco de poder ser uma dessas 4 equipas, e neste caso podíamos correr o risco de descer divisão. Eduardo, nunca é demais recordar, estamos a falar de um campeonato que terminou à primeira volta, nunca saberíamos
e aqui houve mais equipas que, por exemplo, jogaram mais vezes fora, outras mais vezes em casa. Nunca iremos saber como seria a segunda volta, mas a esta altura, 13º lugar é um lugar verdadeiro para aquela que é a real qualidade do Ferreira do Zézer, comparativamente com os adversários, por exemplo. Olha, Luciano, aquilo que lhe posso dizer é que se não houvesse a paragem que houve, provavelmente estaríamos aqui a falar de outra situação. Se não houvesse a primeira paragem, provavelmente a equipa do Ferreira do Zézer, que estava a atravessar um momento muito bom. Recordo que nós, quando parámos, e fomos das primeiras equipas a parar porque tivemos 12 casos de Covid, e fomos das primeiras equipas a ter que parámos logo a seguir ao jogo que efetuamos aqui contra a União de Tomar, onde tivemos uma boa prestação e a equipa no momento estava a atravessar um nível muito bom e dava-nos garantias de futuro. A partir daí, com a paragem, depois com o reatar, houve muitas alterações. Houve para a equipa do Ferreira do Zézer em sentido contrário, porque perdemos muitos jogadores que eram fulcrais e fundamentais na equipa. Um deles, o guarda-redes, o Fábio, que tinha sido até ali o guarda-redes que tinha os minutos todos na baliza do Ferreira do Zézer, e de um momento para o outro ficamos sem o Fábio, na véspera de irmos jogar a Samora Correia, e depois perdemos o segundo, neste caso, o segundo guarda-redes no jogo de Samora Correia. Vamos a seguir para a taça a Alcanena, perdemos o terceiro guarda-redes, e no jogo a seguir fomos obrigados, entre aspas, a utilizar um guarda-redes que inscrevemos na sexta-feira, que nunca tinha treinado uma baliza de futebol de 11, que era um guarda-redes do futsal, que nos veio fazer o favor de vir jogar para ajudar a equipa a alcançar os objetivos. Fomos à glória do Ribatejo, conseguimos um empate, um ponto que neste caso, e depois de fazermos as contas finais, foi fundamental para a nossa manutenção. Mas temos que agradecer de facto à colaboração daquele jovem, o Jorge, que nos veio ajudar a resolver um problema, porque nós até ali tínhamos utilizado, nas últimas 5 jornadas, tínhamos utilizado 5 guarda-redes diferentes. Depois fomos obrigados ainda a recorrer a um guarda-redes que eu convidei, que joga presentemente comigo nos veteranos, que é o Ricardo, que toda a gente a nível distrital conhece. O Ricardo que fez o favor de me dizer que sim, logo que eu abordei para essa situação. Tivemos alguma dificuldade em inscrever o Ricardo, porque tínhamos que dar um guarda-redes como inapto e teria que ser avaliado por um médico credenciado, e foi daí esse impasse de termos que inscrever então o Jorge para ir fazer aquele jogo, porque não conseguimos inscrever o Ricardo nessa altura. O Ricardo depois ainda conseguimos inscrever a tempo de poder estar connosco nas últimas 3 jornadas, salvo erro, e estou muito agradecido também ao Ricardo, porque de facto ajudou-nos a resolver um problema que estava bastante difícil de resolver. Vamos falar dessa situação porque, mais à frente, porque efetivamente é incomum estarmos a falar de alguém que joga já nos veteranos e volta para a primeira divisão distrital, e tem o rendimento que tem, porque ele esteve à altura, é isso? Sem dúvida que sim. Aliás, eu conheço muito bem o Ricardo. Independentemente dos anos, como o Feliciano sabe, a posição de guarda-redes é uma posição que os guarda-redes normalmente conseguem jogar até mais idade, e sabia que o Ricardo iria corresponder. Nisso não tinha qualquer tipo de dúvidas, porque conheço bem o Ricardo, sei o valor dele, e os adversários também sabem. Quer queiramos, quer não, independentemente da idade do Ricardo, que não se pode dizer que seja velho, um guarda-redes com 39 anos, o Pepe tem 39 anos e está a jogar a alto nível, mas é um guarda-redes que pronto, não estava com retinas, porque também em termos de veteranos nós estávamos parados, mas eu sabia que o Ricardo vinha para vir ajudar, e em boa hora o fiz, convidá-lo para vir, porque de facto foi muito importante e foi fundamental para o nosso objetivo. Agora, respondendo concretamente à sua pergunta, atendendo a estas circunstâncias todas, eu acho que
esta posição acaba por se adequar àquilo que fizemos, atendendo a estas dificuldades que tivemos que atravessar nesta parte final. Mas no início da época apontavam para outros lugares? Sim, apontávamos porque, assim, nós não iniciamos bem, mas depois vimos a equipa gradualmente a crescer, não só em termos de resultados, mas em termos de qualidade de jogo também, e isso dava-nos garantias em relação ao futuro. E é como lhe digo, nós vinhamos de um jogo em Coruche, que perdemos por 3-2 e tivemos uma excelente prestação perante o primeiro classificado. Depois jogamos aqui com a União de Tomar, voltamos a ter uma prestação muito boa e os indicadores era que a equipa iria gradualmente melhorar. Depois, pronto, voltou tudo abaixo e tivemos que reiniciar tudo e reiniciamos com estas dificuldades todas, porque não foi só o caso do guarda-redes, mas foi o mais notório, porque era uma peça fundamental na estrutura da equipa, como é lógico, mas houve mais jogadores também que acabaram por não regressar e não vir dar o contributo à equipa. Todas essas ausências se explicam devido ao contexto pandémico, então é isso? Sim, é verdade. Bem não continuar a exercer. Sim, uns por motivos profissionais, outros por desânimo, outros porque perderam o foco completamente, tanto tempo ausentes da prática de futebol, e foi difícil, foi extremamente difícil. Nós recrutamos depois ali 3 miúdos para nos virem ajudar, um que estava no Aldaense, mas vinha com um castigo também por cumprir de 4 jogos. Resolvemos inscrevê-lo na condição de ficar connosco também para a próxima época, e outros 2 que estavam na zona de Coimbra também, que vieram também para nos vir ajudar. E foi importante também porque mesmo em termos de número nós estávamos bastante limitados e foram jogadores que nos vieram dar uma ajuda nesta fase final. O campeonato da última temporada também não chegou ao fim pelos mesmos motivos. Este aqui sempre houve a possibilidade de chegarmos a um final, ainda que fosse apenas da primeira volta. A experiência do ano passado serviu de alguma coisa para este ano? Assim, concretamente, em termos de experiência, não me parece que tenha servido, porque este ano foi completamente atípico, porque houve sempre muitas indefinições desde o início, começando logo pela preparação da época, que foi extremamente negativa para nós, porque eu ia conversando com o presidente do Ferreira, íamos tentando perceber se haveria condições ou não para o campeonato arrancar e para prepararmos as coisas, e fomos adiando, fomos perdendo também algumas primeiras escolhas que eu já tinha contactado e que, devido à indefinição de podermos entrar ou não, acabamos por ter que deixá-las ir para outros clubes, e isso, quer queiramos, quer não, complicou muito o planeamento da época, porque as coisas não foram de todo como eu pretendia, começando logo também pelo fisioterapeuta, que para mim era uma peça importantíssima, e depois na outra época anterior eu ter feito muita força perante a direção para adquirirem as máquinas e as condições para podermos ter um fisioterapeuta a trabalhar connosco diretamente. Esta época não tivemos, durante a época toda, esta meia época, não tivemos fisioterapeuta. Para mim foi um déficit muito grande, porque eu entendo que é importantíssimo termos um fisioterapeuta junto à equipa e a trabalhar diariamente com a equipa, e este ano tivemos esse déficit, a juntar, como disse, algumas primeiras escolhas que eu tinha e que já tinha contactado e que faltava só acertar pormenores, que acabaram por depois escolher ir para outros clubes, atendendo à indefinição, e depois construímos, digamos assim, o plantel muito em cima do joelho, e se calhar o mau início que tivemos terá sido também muito por causa disso, porque levou mais tempo a começarmos a criar os mecanismos que queríamos e que pretendíamos para a equipa,
e numa pré-época em que tivemos bastantes dificuldades e não conseguimos fazer aquilo que pretendíamos para quando iniciássemos o campeonato já pudéssemos estar a um nível aceitável. Só mesmo para terminar esta questão relacionada com a pandemia, como é que foi orientar um grupo de pessoas, como é óbvio, tinham alguém a proteger, a equipa técnica também, o treinador também, tem sempre alguém a proteger, todos os cuidados de saúde, todas as medidas restritivas, ainda para mais quando houve registro para esse surto no vosso balneário. Não foi fácil manter o foco no jogo quando a saúde estava em risco. Sim, de tudo, porque nós a determinada altura, quando começamos a perceber que estavam a aumentar os casos dentro do seio da equipa, nós ficamos alarmados, como é lógico, e pensamos também na nossa saúde em particular e se estaríamos ou não infectados também, porque pensamos logo nas nossas famílias também, e foi uma situação bastante delicada de gerir, porque nós depois houve ali a indefinição em relação aos testes, se nós é que íamos procurar fazer ou se esperávamos que nos mandassem fazer. Houve ali bastantes indefinições em relação a isso. Depois alguns que por sua autoria resolveram ir fazer logo, mas depois foram informados que não deveriam ter feito logo, deveriam ter esperado mais dias. A informação era muito escassa neste caso e dificultou muito a nossa tarefa em relação a gerir esta situação toda. Foi de facto momentos bastante delicados, porque o telefone estava constantemente a tocar, olha, mais um, mais outro, e foi bastante alarmante para nós gerir esta situação nesse aspecto. Fez algum sentido o campeonato voltar? Muito concretamente, nós queríamos muito jogar, nós sentimos que os jogadores queriam jogar, sentimos por parte das outras equipas, dos outros clubes também, que o desejo era que se regressasse, mas atendendo às circunstâncias, muito sinceramente, eu acho que não terá sido se calhar a melhor ideia. Por isso é que eu digo que esta época terá sido, em termos de desgaste a todos os níveis, uma época, meia época que valeu por duas, porque foi sempre uma incógnita, não foi só para mim, com certeza para todas as equipas, para todos os treinadores, o planeamento, vamos ter jogo, não vamos, as indefinições até meio da semana, será que vai haver jogo, será que não vai, vamos ter que adiar treinos, vamos ter que alterar dias de treino, foi bastante complicado. Por isso é que eu a determinada altura disse que este campeonato era o campeonato da mentira, porque eram coisas que iam sucedendo surreais e, à medida que íamos avançando. Agora, penso que também, e estou convicto que quem tomou as decisões tomou-as com o bom senso de querer fazê-las por bem, e eu acredito sinceramente que não seja fácil, ou que não tenha sido fácil tomar determinadas decisões em função disto que estava a acontecer, porque eram situações bastante delicadas e nós opinamos aqui e ali, mas quem tem que tomar as decisões, de facto, acredito que não tenha sido nada fácil. Jogar sem público, sem adeptos, e agora falando de jogar em casa, sem público, sem adeptos, pesa no rendimento de uma equipa, pesou no rendimento do Ferreira do Zêzer? Assim, nós estávamos habituados em nossa casa a sermos uma equipa bastante forte, uma equipa temida pelos adversários, não só pelo ambiente que se criava ali, mas porque galvanizava também a equipa do Ferreira do Zêzer, os jogos em casa, os próprios adeptos a puxar pela equipa, e nesse aspecto não sentimos que fosse benéfico para nós, porque em termos de resultados acabamos por fazer melhores resultados fora de casa esta época, ao contrário das outras épocas todas em que eu estou ao serviço do Ferreira do Zêzer. Acabamos por fazer melhores jogos fora de casa e melhores resultados do que propriamente em nossa casa. A próxima época, a começar sem adeptos, faz sentido?
Eu acho que não, muito sinceramente acho que não. Com as medidas que estão a ser implantadas agora e penso que nesse aspecto os clubes deverão ser bem informados destas medidas e tomarem as devidas precauções em relação a isso, mas penso que a maior parte dos campos de futebol, estádios de futebol, tem condições para ter adeptos. Agora, se terão que haver limitações, eu penso que sim. Enquanto esta situação perdurar, eu penso que terão que haver limitações, mas penso que há, na minha opinião, condições para ter adeptos em todos os campos de futebol. Já vamos falar da próxima temporada, ainda queria falar sobre esta que terminou, no que diz respeito ao campeonato, entenda-se, uma vez que para a semana ainda haverá a final da Taça Ribatejo. Numa visão mais abrangente, o Coruchense foi um justo vencedor? Sim, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Foi a equipa mais regular ao longo deste mini campeonato, portanto não tenho qualquer dúvidas em assumir que para mim foi muito bem entregue o primeiro lugar à equipa do Coruchense. Em termos de qualidade de jogo, a nível global do campeonato, por aquilo que o Ferreira do Zezer foi vendo pelos adversários que defrontou, era expectável, ficou acima das expectativas, abaixo das expectativas? Muito sinceramente, penso que aqui ou ali poderá haver uma equipa que se calhar, é como lhe digo, não vi o Rio Maior antes da paragem, vi o Rio Maior depois da paragem. A informação que tinha do Rio Maior antes da paragem era uma, depois da paragem era outra, e pude presenciar que esta equipa do Rio Maior, não tenho dúvidas nenhumas, com estes jogadores que tem presentemente, iria discutir os primeiros lugares deste campeonato. Isso não tenho qualquer tipo de dúvidas. O resto, digamos que a Glória acaba por ser uma surpresa, na minha opinião. Fez um campeonato muito bom, se calhar até acima das expectativas dos próprios dirigentes do clube. Mas isto normalmente acontece, uma outra época acontece uma das equipas que normalmente é dada como uma das equipas que vai lutar pela permanência e acabar por fazer um campeonato regular. Penso que a Glória está de parabéns nesse aspecto, porque foi bastante regular desde o início da época e uma certeza que é a equipa do Abrantes, que algumas pessoas em relação ao feito da época passada ainda criavam algumas dúvidas em relação a esta equipa do Abrantes, e de facto constata-se que é uma certeza que esta equipa, devido à sua continuidade, é uma equipa bastante regular, e esta época demonstrou que de facto aquilo que aconteceu a época passada não foi fruto do acaso. É um trabalho que vem sido feito pelo Seninho, com frutos a colher, e provavelmente, atendendo a que praticamente vai manter toda a estrutura para a próxima época e poderá ainda também reforçar-se com alguma qualidade. Portanto, é uma equipa sempre que tem tudo para lutar pelos primeiros lugares. Sentiu da parte dos jogadores, no início da época apontou-se logo, pronto, pode-se falhar, pode-se acertar, mas apontou-se logo o Moçarriense e o Riachense como aquelas equipas que teriam muita dificuldade em escapar aos lugares de descida. Confirmou-se a despromoção de ambos. O grupo alguma vez olhou para estas duas equipas efetivamente como aquelas que iriam preencher os lugares diretos de descida? Houve algum alívio nesse sentido ou não? Não, muito sinceramente não. Nós fomos fazendo os nossos jogos, tivemos um jogo que nos custou muito a digerir aquele resultado, que foi uma derrota que tivemos em casa com o Torres Novas, porque foi um jogo que não nos correu nada bem, atendendo a que estivemos a perder e depois estivemos a ganhar, e depois acabamos por perder esse jogo em nossa casa, e foi um resultado que nos custou muito a digerir, porque era um adversário que nós tínhamos noção de que iria lutar pelos mesmos objetivos que nós. Nós, à medida que íamos defrontando os nossos adversários, íamos percebendo com quem é que íamos lutar pelos mesmos objetivos, e de facto, em relação aos nossos adversários mais diretos, muito sinceramente foi a equipa do Torres Novas que nos conseguiu ganhar, em nossa casa ainda por cima,
e que fugiu um bocado daquilo que era a normalidade daquilo que nós tínhamos planeado, porque de resto depois com os outros adversários conseguimos pontuar e conseguimos sempre os nossos objetivos. Eduardo, nestas últimas temporadas há este 13º lugar, depois, salvo erro, há um 11º, há um 10º, em 2017, 2018 há esse brilhante quarto lugar ali, mesmo a discutir a Taça de Portugal até final, aí o Ferreira do Zezer a ser catalogado como a equipa sensação da temporada. Não são assim tantos anos quanto isso que passaram desde então. Que comparações é que se pode fazer entre esse Ferreira do Zezer que esteve a lutar pelos lugares de topo e este? É como lhe disse em relação ao Glória, há sempre uma equipa que consegue Mas neste caso o Ferreira do Zezer conseguiu nas 2 voltas, no campeonato completo. Tem aqui mais mérito. Sim, porque depois a motivação é outra quando chegas a um patamar e consegues atingir aquele patamar a determinada altura da época. Depois a motivação é uma motivação extra, quer queiras, quer não. Depois, quando a equipa já encarrilha, é muito mais fácil depois dar continuidade a esses bons resultados do que quando uma equipa anda cá por baixo. Porque, por experiência própria, quando se anda cá por baixo, às vezes parece que tudo corre mal, e por muito que o trabalho seja feito e por muito que tenhamos insistência e persistência naquilo que fazemos, as coisas não acontecem, e há sempre qualquer coisa a correr mal e qualquer coisa a travar. E às vezes, quando se está com a moral em alta, digamos assim, dá-se uma trivelada e a bola acaba por entrar na baliza. E penso que, não tirando o mérito à equipa que tinha e aos jogadores que tinha nessa altura, porque tínhamos de facto uma equipa com bastante qualidade, mas penso que nas outras épocas também tivemos qualidade, e se calhar as coisas acabaram por não acontecer iguais ou parecidas por várias razões, mas o que é facto é que, pelo menos em termos de objetivos, nós temos cumprido com aquilo que nos tem pedido por parte da direção. Agora, se me perguntar, mas isso chega? Claro que não, eu queria mais, sou ambicioso, normalmente as pessoas que trabalham comigo são ambiciosas também, e criamos essa ambição no seio do grupo, e sabemos que isso pode ser alcançável. Agora, é como lhe digo, não é fácil, atendendo e falando concretamente desta época em que jogávamos só meia época, a determinada altura, e com estas contingências todas e com estes problemas todos, não é fácil de maneira nenhuma estar com objetivos acima daquilo que nos propomos, porque tivemos de facto muitos problemas para conseguir levar o barco a bom porto. Recordo-me que nessa época, 2017, 2018, uma das imagens de marca desse Ferreira do Zezer tinha essencialmente a ver com a coragem com que a equipa entrava em campo, independentemente de qual fosse o adversário, e aliás essa postura valia elogios dos adversários, se bem que o mais importante efetivamente eram os pontos. Agora, nesta versão desta época, tendo em consideração a necessidade de conquistar pontos, é possível fazer com que os jogadores interiorizem que é possível jogar bem e conquistar pontos também? Ou fica mais difícil para aquela equipa que tem aquela necessidade de pontuar, nem que seja um empate? Sim, é como lhe digo, é possível, e se formos analisar os primeiros jogos e a primeira fase, digamos assim, era possível transmitir isso à equipa, porque tínhamos uma margem pontual que nos permitia também tranquilizar a equipa nesse aspecto e dizer, vamos fazer aquilo que trabalhamos durante a semana, vamos pôr em prática tudo o que trabalhamos durante a semana, e o resultado há de aparecer. Se calhar agora nestes últimos jogos o discurso já foi um bocado diferente, não estando tão preocupados com a qualidade, mas sim em pontuar. Porque sabíamos a importância de ter que pontuar em todos os jogos para fugirmos, neste caso, àqueles 4 últimos lugares. E derivado a isso, fomos obrigados, entre aspas, a mudar um bocado o discurso e a forma de estar perante os nossos adversários nestes últimos jogos,
precisamente por causa dessa necessidade pontual. Eu ainda queria regressar ao passado, mas para já vou focar-me no futuro. É certo e garantido que teremos na próxima temporada Eduardo Fortes à frente dos destinos do Ferreira do Zézer? Sim, já acertamos isso com a direção. Aliás, ainda estava o campeonato a decorrer quando o presidente falou comigo para a continuidade, e a partir daí, pronto, começamos a preparar a próxima época. Estamos a falar já de um clube cimentado no escalão maior da Associação de Futebol de Santarém, com estas prestações que ainda há pouco foram sublinhadas. O que é que o Eduardo Fortes, que ligação e que trabalho é que o Eduardo Fortes quer deixar mais neste Ferreira do Zézer? Qual é o cunho que ainda não está e que quer deixar? Olha, muito sinceramente, Feliciano, e eu tenho ao longo das épocas transmitido isso aos meus jogadores, como treinador tenho a ambição de poder estar numa final de uma taça. Apesar da direção nunca me ter colocado isso como objetivo, eu pessoalmente tinha essa ambição de estar numa final de uma taça do Ribatejo. Em termos de classificação, o objetivo passa por fazermos sempre o melhor possível, atendendo às circunstâncias, atendendo aos jogadores que conseguimos contratar. Neste caso, em relação à próxima época, estou bastante satisfeito, porque para já vamos ter 15 renovações, o que me dá para mim também bastante agrado na continuidade do trabalho. Vamos fazer entre 6 a 7 contratações, já estamos a trabalhar nesse sentido também, para garantir esses jogadores, para conseguirmos com tempo, preparar uma equipa para depois começarmos a fazer o planeamento de trabalho e acalentarmos garantias para fazer uma época bastante boa, que é o meu desejo, como é óbvio. É um grupo com compromisso, faça chuva, faça sol, treinam, aparecem para treinar. Sem dúvida que sim. Posso lhe dizer que mesmo com estas contingências todas, com estes problemas todos, com alterações de dias de treino à última da hora, tivemos sempre uma média de 17, 18 jogadores a treinar. Eu estou a falar desta fase. Sim. Agora, nesta última fase, porque normalmente é uma equipa que tem sempre 20, 22 a treinar. Há jovens com valor, com capacidade para integrarem o grupo, para poderem dar o salto? Sim, neste caso, e atendendo a que o Ferreira do Zézer, a época passada, não tinha júniores, alguns jogadores acabaram por sair para outros clubes, nomeadamente aqui para a União de Tomar também, jogadores com valor, jogadores lá de Ferreira com valor, que estão a crescer e estão, neste caso, a crescer a nível de júniores, atendendo a que foi uma época também bastante complicada para a formação. Se entendemos que os júniores são formação, foi uma época bastante complicada nesse aspecto. Como o Feliciano sabe, um ano perdido é bastante delicado para a formação destes atletas. De qualquer das formas, nós temos conhecimento de que há atletas com valor para daqui a 2, 3 anos poderem estar a representar o Ferreira do Zézer na equipa principal. Agora, nós queremos dar continuidade àqueles que estão, e neste caso, como lhe disse, já temos 15 renovações, praticamente todos os jogadores da terra, e alguns que são de Tomar, mas que já jogam em Ferreira do Zézer há muitos anos, já são considerados jogadores da casa. Portanto, isso a mim deixa-me bastante tranquilo e bastante satisfeito. Em relação ao futuro, bastante otimista também. Eduardo, como é que se pode definir um jogador à imagem de Eduardo Fortes? Olha, acima de tudo, um jogador com compromisso, um jogador sério, honesto, porque eu gosto de trabalhar na base da humildade, espírito de grupo. Quem me conhece sabe que eu normalmente trabalho os meus grupos para criar um elo forte de ligação entre eles, para dentro de campo, unidos,
conseguirem ultrapassar todas as adversidades que vão aparecendo. E neste caso, penso que a melhor imagem de um jogador a representar as equipas treinadas por Eduardo Fortes será mesmo a humildade para poder desempenhar as funções que o treinador entender dentro da equipa, mesmo podendo não fazer parte do 11 titular ou dos 18 convocados, estando sempre disponível para trabalhar em prol do grupo. Consegues rever-te em algum dos jogadores do plantel Ferreira do Zezer e aquilo que tu eras enquanto jogador? Talvez pela personalidade, talvez um Gera conseguisse me identificar com a personalidade do Gera, um jogador que não gosta de problemas com ninguém, tem a sua personalidade bem vincada, sabe estar e acima de tudo sabe-se fazer respeitar também. Penso que essa era a minha imagem, ou que eu tentava, pelo menos, e penso que revejo-me nessa posição que o Gera desempenha no clube. E o que é preciso para ser capitão de uma equipa liderada por Eduardo Fortes? É essas qualidades que já foram sublinhadas? É assim, eu dei continuidade quando vi para o Ferreira aos capitães de equipa que já vinham. Conhecia-os, como é óbvio, conhecia o Rato, que é o primeiro capitão, um jogador com muitos anos de Ferreira do Zezer. Conhecia o Gera, conhecia o Fábio Dias, que neste caso é o segundo capitão, o Gera é o terceiro, o Rafa o quarto capitão, e dei continuidade àquilo que já estava. Se eu entendesse que seriam situações a ter que alterar por um ou outro motivo, já o teria feito. Não o fiz porque entendi que de facto estava muito bem entregue essa tarefa a estes 4 elementos e portanto era só dar continuidade. E dando continuidade, temos colhido os frutos de termos tido sempre grupos bastante fortes e bastante coesos. Em alguma circunstância o grupo por si só consegue indicar, entre aspas, quem deverá ser o capitão? Digo indicar, não é chegar alguém ao pé do treinador e dizer, bem, o capitão devia ser X ou Y, mas por si só a atitude que tem perante o jogador, perante esse jogador, o treinador consegue perceber qual é que é o capitão que o grupo deseja? Assim, Feliciano, se calhar em termos de características, se calhar um tem umas características, outro tem outras, e no conjunto dos 4 formavam um excelente capitão. Agora, o Rato tem as suas características, é uma pessoa que se sabe fazer respeitar também, não é muito falador nesse aspecto. Se calhar o Fábio Dias tem outra postura perante o grupo, toma iniciativas que se calhar deveria ser do primeiro capitão, e neste caso ele como segundo capitão, e porque tem essa vontade também, toma iniciativas em relação a algumas decisões em relação ao grupo, mas é como lhe digo, não há ali nenhum dos 4 que eu possa dizer assim, este era o exemplar capitão que eu desejava ter. Acho que todos eles se complementam. Então vamos ao passado. Desde os tempos de jogador, o que é que mudou para os tempos atuais? O que é que mudou no futebol distrital? Assim, se me falar em termos de qualidade de trabalho, mudou tudo, não é? Porque em termos de qualidade de trabalho, a maior parte dos clubes hoje em dia já tem muito boas qualidades para trabalhar, coisa que não acontecia no passado, porque a maior parte dos campos eram pelados, com muitas dificuldades mesmo em termos de material para se poder trabalhar, bastante limitados muitos deles, até mesmo para se poder fazer um trabalho mais válido e um trabalho de mais qualidade e com mais dias de trabalho, era sempre um problema para a maior parte dos clubes, porque eu lembro
que na minha altura praticamente a quase todos os clubes só trabalhavam 2 vezes por semana, e nesse aspecto era bastante limitado. Depois, à medida que as condições de trabalho foram melhorando, os clubes também se foram adaptando a isso, e se calhar aqui, falando destes clubes da primeira divisão atual, à exceção se calhar de um Torres Novas, de União de Tomar, se calhar até mesmo de um Riachense, que a determinada altura estava noutro patamar, todos os clubes tinham bastantes limitações para trabalhar. Portanto, nesse aspecto houve uma evolução muito grande, não só a nível sénior, mas como a nível de formação também, e sem dúvida acho que destaca-se ainda mais na formação essa qualidade de trabalho, porque as condições são completamente diferentes. Agora, em relação... A mentalidade acompanhou essa evolução das estruturas? A mentalidade é muito subjetiva. Assim, nós continuamos a ter jogadores que às vezes vêm para o treino e vêm ao treino, outros que vêm para treinar, como antigamente. Em relação à mentalidade, isso depois depende da personalidade de cada um. Às vezes não deveria acontecer, mas o treinador tem que andar ali a analisar caso a caso e tem que andar ali a falar com os jogadores e fazê-los ver também que é importante dedicarem-se mais ao trabalho a nível de treino, porque quer queiramos quer não são profissionais e cada um tem a sua vida profissional, umas com mais exigência que outras, e nesse aspecto o treinador ali também tem que ser um bocado psicólogo e tentar analisar caso a caso e tentar perceber e dosear também em termos de esforço, para que não possa ser prejudicial para o atleta. Mas depois, como lhe digo, há aqueles que se calhar podiam dar mais um bocadinho e se calhar encosta-se um bocadinho também à margem, e nesse aspecto aí é que o treinador terá que intervir, porque depois esse jogador vai querer jogar, vai querer estar ao nível dos outros e se calhar não vai conseguir corresponder, ou vai estar limitado para poder corresponder porque não trabalha durante a semana o necessário para poder corresponder às exigências da equipe e do treinador em si. O que é que faltou ao Eduardo jogador? É complicado, Feliciano, é complicado porque é uma época completamente diferente nesse aspecto. Como lhe disse, hoje em dia os meninos começam aos 4 anos a jogar à bola, com todas as condições. Eu, no meu tempo, só se começava nos iniciados, e eu também, por culpa própria, deixei de estudar muito cedo e comecei a trabalhar, e a determinada altura vi interrompida a minha atividade como jogador, porque não conseguia conciliar as duas coisas e não tive a etapa de júniores quanto a mim, e hoje, olhando para trás, foi fundamental para o meu percurso como jogador, porque eu considero que a etapa de júniores é fundamental para depois poder ir mais além ou não, e digamos que esse percurso que eu deveria ter feito nos júniores tive que o fazer nos séniores, tive que adquirir nos séniores, andar ali 2, 3 épocas, como se costuma dizer, a bater chocolate, para conseguir adquirir aquilo que deveria ter adquirido na passagem de júniores que não tive. E depois, claro, os anos vão passando e quando chegamos já a uma certa idade, depois entramos também ali num patamar que eu posso dizer que a nível desportivo que tive aquilo que consegui por mérito próprio, mas também não consegui mais, se calhar porque o meu percurso até ali não foi o ideal para um jogador de futebol. Faltaram oportunidades? Não considero que tenham faltado as oportunidades. O que faltou, se calhar, foi esse percurso não ter sido levado mais a sério para poder ambicionar algo mais. E eu recordo-me, depois da determinada altura da minha passagem pelo futebol como jogador, que cheguei a ser convidado para vir para a União de Tomar. Estava a União de Tomar na 3ª divisão, mas depois ali
a necessidade também, em termos monetários, acabou por falar mais alto e deixei-me estar num clube que me tratava muito bem, mas que não tinha condições praticamente nenhumas, que era o Alcaravella, mas que me tratava muito bem e que ao fim do mês cumpria rigorosamente aquilo que estava estipulado e naquela altura importantíssimo também em termos monetários, porque já estávamos a pensar na nossa vida futura, já estávamos a pensar em constituir uma família, e então esses valores falaram mais alto e acabei por abdicar daquilo que poderia ser, em relação à minha prestação como jogador, uma prestação melhor, ou jogar em clubes com outra dimensão, em relação à parte monetária, que neste caso, na altura, foi o que falou mais alto. Desses tempos, o que é que deixa mais saudades? Olha, acima de tudo, os colegas que fiz, por onde passei, em 3 épocas que estive em Cernares de Bom Jardim, fiz bastantes amizades. Tivemos uma subida de divisão à 3ª divisão, que foi um momento para mim também bastante gratificante, em que na altura ainda jogava, porque eu no início jogava avançado, e na altura jogava avançado, era o Mário Pinto o treinador, e fui o melhor marcador do distrito de Castelo Branco. Na altura não posso precisar os golos que marquei, mas foi para mim uma época também memorável, com essa subida de divisão, e depois a passagem no Alcaravella, quer queiramos, quer não, em que estive praticamente 10 épocas, onde fiz muitas amizades que perduram ao longo dos anos, e muitos amigos que tive em Alcaravella, que vou encontrando aqui e ali, e fazemos sempre uma festa. Alguns deles vou mantendo o contacto, e sem dúvida nenhuma que é isso que me deixa mais saudades, esses grupos fantásticos no qual tive o prazer de representar. E a grande referência, quem foi? Olha, há um jogador que podemos falar, não sei se o Feliciano se lembra, mas um jogador que eu tenho a certeza absoluta que, se ele tem feito por isso, teria ido mais além, que era o Branquinho, que jogava no Alcaravella. Um jogador com uma qualidade muito acima da média, que se deixou andar por ali, pura e simplesmente, mas que tinha qualidade para poder ambicionar algo mais. Naquela altura nós conversávamos muito sobre isso, e os próprios adversários falavam muito sobre isso, de que ele tinha todas as condições para poder ter ido mais além. Mas é como lhe digo, às vezes envergamos por outros caminhos, e acabou por ser aquilo que ele fez. E o Eduardo, treinador, onde é que quer chegar? O Eduardo, treinador, quer chegar, para além de ser ambicioso e querer sempre mais. O Eduardo, treinador, quer chegar, porque nós nunca sabemos tudo. Nós estamos constantemente a aprender. Eu lembro-me do Feliciano a me entrevistar aqui e me chamar o jovem treinador quando iniciei no União de Tomar, há uma série de anos. Neste momento estou com 52 anos e continuo a aprender e a querer aprender, e interessado em aprender. Agora o Eduardo, treinador, quer chegar onde o destino o puder levar, porque nós temos que ter a consciência de onde estamos, da nossa realidade e do plantel que temos à nossa disposição. E muito sinceramente, é assim, se eu tiver um plantel que me dê garantias de poder entrar num campeonato e poder lutar pelos primeiros lugares, eu serei o primeiro a reconhecer isso e a ambicionar isso. Agora, é como lhe digo, neste momento é prematuro. Nós estamos a construir uma equipa que nos dê garantias de conseguir o primeiro objetivo, mas não sabemos como é que irão estar as outras equipas. Portanto, sem termos uma análise em relação às outras equipas, nunca poderemos dizer onde é que podemos ou onde é que achamos que podemos chegar. Mas depois de ter essa análise e depois de termos o plantel fechado, aí sim, aí já podemos falar em relação ao futuro e às nossas pretensões em relação ao futuro. Fazer vida do futebol, ou melhor, uma proposta para o futebol igual àquela que acontece, por exemplo, hoje no contexto profissional, havia alguma hesitação na escolha? E só podendo escolher um, havia alguma hesitação? Se calhar não.
Se calhar não. Se calhar não. Com toda a certeza, provavelmente não havia hesitação, porque os anos vão passando e nós quer queremos, quer não vamos para novos. E as oportunidades, principalmente no futebol, desfumam-se de um momento para o outro. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que seria uma situação a ter em concreto de que teria que arriscar. Eduardo, já estamos, o tempo passa a correr, já estamos mesmo na reta final. O que é que faltou dizer, agora sem qualquer pergunta a condicionar? Não, faltou dizer, de facto, é que estou num clube que me oferece todas as condições para trabalhar, um clube onde eu me sinto bem e só continuo lá porque me sinto bem lá. Sinto-me acarinhado pelas pessoas, na pessoa do seu presidente, sem dúvida nenhuma, um apoio incondicional, sempre, em todos os momentos. Agora, nós sabemos que é um clube que tem as suas limitações, como terão outros. Nós queríamos mais, em termos de organização, pretendíamos mais, mas neste caso, e atendendo esta época, não serve de exemplo, como é lógico, porque não falamos disso aqui no início, mas foi uma época, mesmo em termos diretivos, bastante difícil, porque a maior parte dos diretores do Ferreira do Zézer que eu encontrei lá quando fui para lá já têm uma certa idade, são pessoas que tiveram algum receio em relação a esta pandemia e este ano não deram o contributo, pelo menos a nível pessoal, não puderam estar presentes a colaborar com a equipa, e nesse aspecto sentimos bastantes dificuldades, atendendo a que foram poucos os elementos da direção que estiveram junto da equipa, mas os poucos que tiveram, sentimos que o apoio deles e que foi bastante importante em todos os momentos, principalmente nos maus momentos, porque estiveram sempre connosco e deram a cara também, e foi bastante importante para os jogadores que tinham vindo só esta época para Ferreira e que não sabiam do passado do Ferreira do Zézer. Foi importante esses 3 ou 4 elementos estarem sempre juntos da equipa, onde normalmente e naturalmente nas épocas transatas eram muito mais a dar esse contributo à equipa e estarem com a equipa. Mas temos que entender, nesse aspecto foi uma situação bastante delicada, mas tivemos que entender e tentar gerir da melhor maneira para uma vez que iríamos entrar no campeonato, conseguirmos criar as condições para fazer uma boa prestação. Muito bem, Eduardo, 13º lugar, manutenção assegurada, era ao fim e ao cabo esse o objetivo. Terminamos, se calhar, da forma que deveríamos ter começado. Este alcançar de meta, a quem é que é dedicado? Acima de tudo ao presidente do clube. Porque eu sei as dificuldades que ele teve, ele pessoalmente teve, para conseguir arranjar alguém que o ajudasse a levar este barco a bom porto, porque a determinada altura eu sei que foram muitos os elementos da direção que lhe disseram que o melhor seria não participar, mas ele pôs logo de parte essa possibilidade quando por parte da associação decidiram arrancar com o campeonato. Ele pôs logo de parte essa possibilidade, porque se não entrássemos iríamos descer de divisão na próxima época, e isso não era de todo o que a direção pretendia. E então sei as dificuldades que ele teve também em termos monetários, porque não é fácil gerir um clube em que está habituado, principalmente a nível de bar, nos jogos em casa, a ter uma receita bastante considerável, e esta época viu-se privado disso, não só a nível de bilheteira, como a nível de bar, principalmente, e sei as dificuldades que ele teve para conseguir corresponder a todos os compromissos que se tinha comprometido. Penso que conseguiu honrar todos os compromissos. Penso, não tenho a certeza, porque de facto estivemos no jantar final da época na sexta-feira passada,
e estive em contacto com os jogadores e fomos conversando e ficou tudo liquidado em relação a esta época. Portanto, nesse aspecto, acho que o Presidente está de parabéns e esta manutenção só posso dedicar a ele, porque de facto foi a pessoa que esteve mais perto de nós ao longo de toda a época e conseguiu honrar todos os compromissos que se tinha comprometido. Muito bem, Eduardo, mais uma vez obrigado pela presença, votos de sucesso para o futuro. Vamos certamente continuar a falar durante os próximos tempos. Ok, obrigado também, sempre disponível. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer, aqui em entrevista no ERTE Desportivo. Vamos voltar na próxima semana. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.